Olá, meu amigo, minha amiga. Que bom ter você no programa Teólogos. Aqui, como você já sabe, o nosso interesse é estudar a palavra de Deus. Por isso dedicamos tempo para estudar a Bíblia com profundidade, dando atenção aos detalhes, porque queremos compreender a Escritura. Mas não é apenas a compreensão, nós queremos aprender a fazer cada vez mais e melhor a vontade do Pai Celestial. É isso que nos move ao estudo de temas e textos bíblicos aqui no programa Teólogos. Como você está acompanhando o nosso programa, eu posso supor que tem interesse em aprofundar sua percepção e ter mais informações sobre temas bíblicos. Então, vou lhe dar uma dica importante. Biblia.com.br é um site que oferece estudos bíblicos e você até pode solicitar material para o seu estudo. Biblia.com.br. Você também pode acompanhar informações sobre o nosso programa, sobre os temas do nosso programa e também sobre os nossos convidados, seguindo as redes sociais que aparecem na sua tela. No livro de Jonas, capítulo 3, versículos 2 e 3, lemos o seguinte: Dispõe-te, vai à grande Nínive, cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. O cumprimento da missão, a vida do missionário, do missiólogo, não é fácil. Há desafios, há grandes problemas que ele precisa enfrentar muitas vezes. Quais são os desafios? E que métodos um missionário pode utilizar para o cumprimento da missão? Esse é o nosso tema de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje vamos tratar de desafios e métodos missiológicos que podem ser utilizados para o cumprimento da missão. Para isso temos dois convidados especiais. Pastor Ezinaldo Pereira, muito obrigado por sua presença conosco. Você tem nos ajudado, tem participado aqui. Somos gratos a você e à instituição, a FAMA, na qual você é professor de Antigo Testamento, é isso mesmo? Isso, pastor, exatamente. Primeiramente, também quero agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui no programa, compartilhando aqui com os nossos telespectadores, né, um pouco daquilo que nós temos estudado e aprendendo também. Sim, hoje eu trabalho como professor de teologia na Faculdade Adventista da Amazônia, FAMA. Eu dou matérias na área de Antigo Testamento e também contribuo na área da missiologia, coordenando as práticas que os alunos fazem nas igrejas, né, e também com a Missão Famense, que é um grupo de alunos do quarto ano que contribui com a missão, com a pregação do evangelho ali nas igrejas ao redor. Eu estou notando que você trouxe um livro. Isso. Que livro é esse? Fale um pouquinho dele, por favor. Sim, isso, por favor, pastor. Bem, esse livro, na verdade, ele é uma coleção de palestras que foram organizadas por esse autor, J. Carson. Na verdade, esse autor, ele é especialista em Novo Testamento. Sim. Só que ele tem uma tendência muito forte também para com a área aplicada, né? E esse livro, o título dele é A Verdade, Como Comunicar o Evangelho no Mundo Pós-Moderno. Esse livro ele mostra os desafios que um missiólogo urbano ele pode enfrentar hoje e metodologias de como fazer um trabalho em centros urbanos com a pregação do Evangelho. Que legal. Muito obrigado por você ter vindo e pela indicação também da literatura. Nós temos aqui também da FAMA, o diretor do seminário, lá na FAMA, na Faculdade Adventista da Amazônia, é o pastor Wilson Borba. Muito obrigado por sua presença conosco aqui e por colaborar na compreensão deste e de outros temas para o nosso amigo telespectador. Pastor Adolfo, é um privilégio estar aqui com o senhor, também pastor Ezinaldo. Minha saudação à minha esposa, Nelly, também à minha filha Ellen, aos filhos Andrews e William, aos teologandos do Salt FAMA, nossos líderes, nossos colegas professores dessa instituição. É um privilégio estar aqui e colaborar com a Novo Tempo e com o programa Teólogos. Muito bem, estou notando que você também trouxe um livro de peso aqui. Fale um pouquinho
dessa literatura? Esse é o resultado de um simpósio que aconteceu no ano de 2009 na Faculdade Adventista da Bahia. Surgiu esse livro, Teologia e Metodologia da Missão. Recomendo que nossos telespectadores entrem em contato com a Faculdade Adventista da Bahia, a FADBA, e comprem esse importante livro, vários aspectos a respeito desta disciplina tão importante da teologia, que é a missiologia. Muito bem, muito obrigado então, pastor Borba, pastor Resinaldo. Obrigado à FAMA por permitir que esses colegas teólogos estejam aqui com a gente. Aliás, você conhece a FAMA? Vamos assistir agora um pequeno vídeo que vai mostrar um panorama desta linda instituição. Nasce um gigantesco e moderno projeto no coração da Amazônia para atender a área educacional do Norte e muitas outras partes do Brasil e do mundo. O Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia do Norte tem desenvolvido atividades que interagem com o âmbito prático e espiritual das famílias que atuam na Igreja da FAAMA e nas outras igrejas na região de Belém, que recebem os teologandos para a prática de escola sabatina, culto divino, culto jovem e diaconato. O Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia da FAAMA, da Faculdade Adventista da Amazônia, prepara pastores adventistas para as regiões norte e noroeste do Brasil, mas estão preparados para servir a Deus aqui ou em qualquer lugar da extremidade da terra. Nós cremos que esses pastores se preparam através da comunhão, do relacionamento e da missão para apressar a volta de Jesus. Em sala de aula, os estudantes recebem instruções desde os fundamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia e cristianismo, passando por assuntos psicológicos, aprendendo língua materna e estrangeira, como também a historicidade da Bíblia e esses ensinamentos na prática. Nosso compromisso é preparar futuros pastores academicamente bem preparados e aptos para ensinar a verdade bíblica. Bom, agora você já tem uma ideia do que é a FAMA, uma instituição que está preparada para receber você, o seu filho, sua filha, algum parente, para estudar nessa linda instituição que fica próximo da cidade de Belém, né, na capital, lá no Pará. Bom, amigos, pastor Resinaldo, pastor Borba, nós lemos um texto aqui no início de Jonas 3, 2 e 3, mostrando o desafio que é evangelizar em qualquer circunstância, especialmente algumas que são mais desafiadoras. Agora, há alguns desafios para a missiologia da atualidade. Vamos começar falando, pastor Resinaldo, de alguns desafios que poderíamos chamar de desafio interno. Qual seria esse? O que nós encontramos hoje, pastor, principalmente, por exemplo, um líder religioso, um pastor, um líder, ele pode enfrentar um devido problema em sua comunidade, que é justamente a membresia ficar, assim eu vou usar uma palavra forte, ficar um tanto apática diante do cumprimento da missão. No caso, nós temos a tendência de nos acostumarmos com o tempo e não participarmos da pregação do Evangelho, ficarmos assim como se fossem membros consumistas. Estamos mais interessados em consumir do Evangelho do que oferecer o próprio Evangelho. Talvez porque não estejamos vivendo o Evangelho. Então, acredito que um dos primeiros desafios do líder missionário, do líder missiólogo, é justamente conscientizar a sua comunidade, o seu grupo, da importância de sair para pregar o Evangelho, de sair para a missão. Porque, na verdade, é importante que o grupo avance para a pregação do Evangelho, que a igreja que está estabelecida naquele bairro, essa igreja ela possa brilhar ali, essa igreja possa trazer a sua influência ali. Eu sempre costumo fazer a seguinte pergunta, por exemplo, a gente pergunta para um líder religioso, para um pastor, etc., se a sua igreja fechasse, os vizinhos daquele bairro iriam sentir falta dela? Então é uma pergunta a ser feita. Se não sentirem, é problemática. Né? É problemático. Então, assim, eu acredito que acho que o primeiro desafio de um líder, um missiólogo, um missionário, é conscientizar o seu próprio grupo da urgência da missão. Okay? Para que nós nos levantemos e não sejamos apenas consumidores, mas sim que participemos do Evangelho. Pastor Borba, líderes religiosos e autores costumam dizer que muitas vezes numa comunidade eclesiástica
20% trabalha e 80% observa os que trabalham. Você já foi pastor de igrejas que estavam em centros urbanos. Já falamos dos desafios internos. Mas o que dizer sobre um desafio externo que significa alcançar ou levar o evangelho a grandes centros urbanos? Realmente precisamos estudar e apresentar os centros urbanos, suas características e desafios missiológicos para a igreja. A missão atual é uma missão, em sua maioria, voltada para as cidades, missão urbana. 82% da América Latina vive em cidades, a Europa 72% e os Estados Unidos e Canadá 81%. 82% dos brasileiros vivem em cidades. Portanto, o modelo da evangelização das cidades apresentado na Bíblia é importante. As cidades têm se tornado, biblicamente falando, símbolos do mal. Sodoma, Gomorra, Babilônia, Tiro e Sidom. Tiro, são cidades mas elas são alvo do amor de Deus. Como disse o Senhor para Jonas, não hei de ter compaixão dessa cidade. O próprio Senhor Jesus chorou sobre Jerusalém. Sim. Então, os missionários são enviados principalmente às cidades, e nós temos que saber como alcançar o povo que vive nas cidades. Em Atos capítulo 11, verso 19 a 26, não pretendo ler todo esse texto, mas ali está a primeira vez que os cristãos foram chamados cristãos, foi exatamente nessa cidade chamada Antioquia. Capítulo 11, 19 a 26, perdão, Atos 11. Aqui do verso 19 diz, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. E aí continua o texto. Continua. E então Barnabé estava lá e ele, tendo chegado lá, ele também partiu para Tarso à procura de Saulo, né? E Verso ali diz que 25. uma grande multidão creu por causa dos ensinos que eles lá ensinaram. Verso 26. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, eu imagino que Paulo e Barnabé inundaram, junto com os outros cristãos de Antioquia, aquela cidade com os valores do cristianismo. Eles tinham uma pregação cristocêntrica, eles viviam aquilo que eles pregavam, eram amorosos, eram unidos, uma comunidade terapêutica, uma comunidade cristã, uma bênção para a cidade, homens honestos, homens que estavam pregando a esperança da salvação em Jesus e da ressurreição também, da volta de Jesus, a ponto que, de repente, as pessoas começaram a dizer, vocês são cristãos. E eles falavam, eles cantavam sobre Jesus e a vida deles estava de acordo com a mensagem que tinham. Exato. E então, Antioquia, uma cidade que foi impactada com o Evangelho de Jesus. Esse é um modelo. Nós podemos dizer que o modelo de Antioquia pode ser implantado em outras cidades. Plantar igrejas e inundá-las com os valores do Evangelho. Pastor Reginaldo, Pois não, pastor. Então tem o desafio interno, Sim. tem os desafios externos, estamos falando de centros Mais urbanos. próximos dos centros Agora, imagina então o desafio continental. Atravessar o oceano. Você atravessar o oceano, se fala muito no mundo evangélico, no protestante, da janela 1040. 10 por 40, perfeito. Que dimensão tem esses desafios para o cumprimento da missão? Certo. Veja só, pastor. O desafio continental, os desafios eles aumentam muito mais ainda. O primeiro desafio é linguístico. Desafio linguístico, porque Sim, o missionário tem que ele vai falar a precisar língua aprender, deles. lógico, um outro idioma. O segundo desafio é o desafio cultural, porque ele vai ter que sair de sua cultura. Por exemplo, nós imaginamos nós aqui brasileiros, e nós vamos fazer um trabalho de missões, por exemplo, na janela 10 por 40, que na verdade é aquele grau ali do mapa mundi, né? Sim. Que compreende aqueles países ali do norte da Eu posso África, aqui, né? Norte posso da inclusive África, por favor, pastor. aqui ler para vocês
Janela 1040 é uma faixa de terra que se estende do oeste da África, passa pelo Oriente Médio e vai até a Ásia. A partir da linha do Equador, subindo, forma um retângulo entre os graus 10 e 40. Esse retângulo denomina-se Janela 1040 e lá vivem cerca de 3,2 bilhões de pessoas. China, Índia, Indonésia, Japão, Bangladesh, Paquistão, Nigéria, ou seja, 21 países árabes e a maioria deles sem uma presença significativa. Então nós temos aí um desafio linguístico, um desafio cultural. Sim. Agora imagina você, um missionário que vai para lá sem a sua família, distante da sua própria cultura e enfrentando uma nova cultura. Sim. Com certeza. Na verdade, esse missionário ele precisa adotar um dos princípios da missiologia, que é o princípio encarnacional. Então ele precisa se encarnar naquela outra cultura, assim como Jesus Cristo se encarnou, o grande missionário por excelência, né? Jesus veio a essa terra e se encarnou e viveu entre nós. Né? Aliás, eu não sei se vocês sabem, eu imagino que vocês conhecem, mas nos seminários que vocês trabalham, em outros seminários da Igreja Adventista, são recebidos alunos desses países, da Janela 1040. Eles vêm para cá, aprendem a língua, estudam para quê? Eles querem voltar para conhecedores da cultura, então levarem o Cristo para para a sua sociedade. Sim, licença. É interessante que o mesmo desafio de centros urbanos que nós encontramos aqui, fatalmente se encontra lá também, porque nós encontramos grandes cidades, claro, grandes capitais do mundo inteiro. Eu fiz uma pesquisa aqui interessante, cerca de 82% hoje, que nem o pastor mesmo falou ali, da população vive em centros urbanos. Interessante, em 1970, cerca de 40 anos atrás, 40, 50 anos atrás, era apenas de 56%. Então, houve um salto aí de quase 40%, né? 30% da população. Cerca de 63 milhões de pessoas hoje vivem nas grandes cidades brasileiras, falando aqui do contexto do Brasil. E esse desafio do centro urbano, tanto aqui em nosso país, quanto lá nos outros países, é porque os centros urbanos, eles aglomeram culturas diferentes, né? Mentalidades diferentes, tribos diferentes. Então, por exemplo, um líder religioso, um pastor, um missionário que tem a sua congregação em centros urbanos, o desafio dobra muito mais ainda, diante da diversidade de culturas que ele tem para evangelizar naquele espaço de terra, aquele espaço que ele está ali com a sua comunidade. Bom, isso significa que é necessário que essas pessoas se preparem, sejam para trabalhar em igrejas, mega igrejas, né? Ou igrejas menores, mas o fato é que há os desafios internos, que é a mudança da consciência, porque às vezes os membros da igreja poderão não querer receber. Imagine, alguém vai fazer evangelismo, né? E de repente aparecem muitas pessoas. Não é fácil. O primeiro desafio, amigos, é a mudança de mentalidade, a disposição de falar de Deus, de receber aqueles que vierem pelo impacto da mensagem. No próximo bloco, vamos tratar de alguns aspectos do treinamento e de mobilização para o cumprimento da missão. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos tratando de desafios e métodos missiológicos que podem ser usados para cumprir aspectos da missão e a missão como um todo nos diversos lugares para os quais um missionário é chamado. No primeiro bloco tratamos de desafios internos, desafios externos e o desafio continental, que representa alcançar outras culturas, países com outras línguas, com outros costumes, outros estilos de vida, mas países que também devem receber a mensagem do amor de Deus, do amor que salva. Em Romanos capítulo 15, versículo 20, encontramos uma afirmação muito interessante e curiosa do apóstolo Paulo. Você pode pegar a sua Bíblia, por favor? Romanos 15, 20. O apóstolo escreveu assim: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. O que nós notamos aqui, pastor Borba, é que Paulo tem um espírito missioneiro, um espírito pioneiro. Pioneiro. Não apenas um espírito de missionário, mas um espírito pioneiro. Ele era ousado,
Ele queria ir a lugares onde ninguém tinha chegado. Então, esse pioneirismo do apóstolo Paulo também é necessário nos tempos em que vivemos, certo? Sem dúvida. Há poucos dias eu estava no Facebook conversando com um missionário no Níger, que é o Sim. pastor Davi Tavares. Davi Tavares, ele fez brasileiro, né? Brasileiro. Ele fez um apelo e estava fazendo um apelo para os amigos ali, inclusive eu, dizendo, olha, enquanto que vocês aí no Brasil têm milhares de igrejas para frequentarem, aqui no Níger só temos uma. Uau! E queremos avançar aqui na obra. Então ele fez esse apelo. E o Davi é esse missionário tipo apóstolo Paulo, que ele não se contenta simplesmente em pregar o evangelho onde já está estabelecida a mensagem. Ele quer ir aos lugares aonde ainda não está estabelecido. Aliás, o pastor Davi Tavares foi diretor do seminário do qual você é Foi diretor o primeiro agora. diretor do seminário. O pastor Ezinaldo, Pois não. considerando esses desafios, vamos falar agora aqui de treinamento e mobilização para cumprir a missão. Certo. O primeiro ponto, como é que nós conseguimos despertar ou conscientizar os membros sobre a importância de se envolver no trabalho missionário? Tá. Veja só, pastor, no bloco anterior, nós apontamos aqui o primeiro desafio sendo o desafio interno, a conscientização missiológica. E a pergunta é, como conscientizar Isso. os membros desse dever missiológico, dessa atividade missiológica? Isaías capítulo 6. Vamos lá. Isaías 6. Esse texto ele é muito interessante. Isso, é a confirmação do chamado do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8. Naturalmente, quando nós falamos sobre missão, sobre trabalho missionário, etc., nós já vamos direto ao versículo 8, que é a pergunta que Deus faz aí, é o chamado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí vem a resposta imediata do profeta. Eis-me aqui, envia-me a mim. Só que nós temos que considerar os versos anteriores, porque o verso 8 começa depois disto. Depois do quê? Na verdade, o que Deus fez no profeta Isaías para prepará-lo para aquela resposta? Operou uma mudança nele, né? Operou alguma mudança nele. Então, do versículo 1 até o verso 5, nós percebemos o que Deus fez no profeta? Primeiro, conscientizou o profeta do seu estado pecaminoso. O profeta ele teve uma visão de Deus, um encontro com Deus. Então ele fez uma comparação do santo Deus e com aquilo que ele era, na verdade. Ele era um pecador. Então acho que o primeiro passo foi uma conscientização do que a pessoa é. Eu sou um pecador. E o segundo passo já é imediato a isso. Eu, como um pecador, eu preciso ser perdoado. E aí nós encontramos aqui no versículo 6 e 7, o Senhor Deus tocando o profeta Isaías e o perdoando. Sim. Ok? Então veja só, depois que Deus tocou no coração do profeta e o purificou, na verdade Deus estava preparando o profeta para ele mesmo dar aquela resposta. Veja só, depois de você ter tido um encontro com Jesus Cristo, compreendido a graça de Jesus Cristo, seu plano salvífico, o plano da salvação, e ter sido alcançado por esse plano de salvação, por esse perdão, de imediato e naturalmente você vai querer compartilhar essa experiência com os outros. E foi justamente o que aconteceu com o profeta Isaías. Ele responde, porque na verdade era uma resposta natural de alguém que havia sido perdoado. Então aqui comigo, eu acredito para que se desperte essa consciência missiológica da comunidade, da igreja, nós precisamos compreender sobre o plano de salvação. Precisamos compreender que nós somos pecadores e fomos perdoados. Isso vai despertar em nós o desejo de levar essa mensagem de salvação para o outro também. Alguém conceituou o evangelho alguém conceituou a pregação do evangelho da seguinte maneira: pregação do evangelho é um mendigo falando para outro mendigo onde há pão. Muito lindo isso. Onde há pão. Então quer dizer, ele se alimentou dali, agora ele vai e fala para o outro onde é a fonte do alimento. Legal isso. A pregação do evangelho é um mendigo falando a outro mendigo onde há pão. Essa frase merece ser retuitada, viu? A pregação do evangelho é um mendigo falando a outro mendigo onde há pão. Agora, amigos, essa explicação que o pastor Ezinaldo acabou de dar é realmente muito importante, a conscientização. E eu quero recapitulá-la aqui para que fique fixada na sua mente. Primeiro passo para a conscientização, reconhecer que somos pecadores. Segundo passo, pedir e receber o perdão, a purificação. E então estamos prontos para a missão.
quando nós recebemos o perdão e a purificação, quando experimentamos isso, desfrutamos e podemos imaginar como seria bom que outro desfrutasse isso, né? Exato. E o pensar no outro, pela alegria que nós estamos experimentando, deve nos levar a dizer, Deus, há pessoas que precisam receber isso. Eu aceito a missão. Aí vem a resposta, né? Pastor, só um detalhe aqui interessante. Eu acredito que esse é o primeiro passo, né? Mas, na verdade, no aspecto de treinamento, nós não podemos parar aí. Não, né? aí vem a necessidade do treinamento. Isso, Ok, a pessoa já se conscientizou. Ok. Agora, então, que vamos oferecer? Que ferramentas? Por onde começar? Isso. Acho que essa é a parte mais técnica, né? É uma parte técnica. Então, veja só. Então, por exemplo, eu já tenho ali o grupo de membros, eles já sabem, eles têm um desejo no coração de pregar o Evangelho. Mas, às vezes, o membro ele não sabe como. Ele não sabe como se aproximar. Isso de acordo com os dons dele. Por exemplo, nem todo mundo tem um dom de falar, nem todo mundo tem um dom de se comunicar. Então, cabe a mim, no caso eu como líder da congregação, orientar os membros ao que fazer. Então, por exemplo, eu acredito que um dos primeiros passos é apresentar para os membros conceitos teológicos sobre a missão, conceitos teológicos, esses grandes textos da missão, Apocalipse 14, Mateus 24, 14 também, mostrar a amplitude da missão, que na verdade a missão ela não se limita somente àquela região geográfica, mas ao mundo também. Por exemplo, dar treinamento sobre dons espirituais. O membro ele vai participar da missão de acordo com o seu dom e o talento que ele tem. Então, por exemplo, se o dom e o talento do membro talvez seja um dom culinário, um talento culinário, Pode ocupar nessa então área. ele pode usar aquele talento dele para o cumprimento da missão. Eu acredito que você... Dom, meu ministério. Meu dom, né, talento, meu ministério, né? Meu talento, meu ministério. Eu acredito você saber fazer um bom pão integral e dar ao seu vizinho, nisso está a pregação do Evangelho na prática. É lógico, haverá uma continuidade disso, mas o membro está usando o talento dele para o cumprimento da missão. Agora, pastor Borba, por que a gente tem que, depois da conscientização, temos realmente que oferecer treinamento? Não seria melhor, para aproveitar o tempo, já mandar esse povo trabalhar? Ou o treinamento vai fazer a diferença? Bem, há 3 coisas que penso que os líderes devem fazer. A primeira coisa é inspirar. A segunda é informar. E a terceira é motivar. Por inspiração entra o exemplo da nossa própria vida. Porque se nós não nos envolvemos na missão, como é que vamos dizer para alguém se envolver? O ideal é que a gente possa dizer, siga-me, ou segue-me, como disse Jesus. Então, o líder deve inspirar, através da sua vida, da sua conduta, da sua experiência com Deus. Ele deve ser uma carta viva, como disse Paulo, mas a seguir ele deve informar. Isso quer dizer um conteúdo, ele deve ter um conteúdo, ele deve treinar, deve apresentar conceitos bíblicos, como aqui foi mostrado agora em Isaías, mas ele também deve apresentar técnicas, métodos, e a própria igreja fornece isso, de sorte que a pessoa deve buscar esses materiais e preparar o grupo. Mas existe também a motivação. A motivação é transformar toda essa informação que a pessoa recebe em ação. Porque não basta a pessoa receber informação e ter a inspiração da vida do líder ou da própria igreja. Ele deve também fazer a parte dele. Claro, na sua própria esfera, de acordo com o chamado que Deus tem para ele. Se ele não foi chamado para ir para a África, para ir para a Janela 1040, ele pode ser missionário na rua dele, na cidade dele. E pode também colaborar através das ofertas missionárias e também da oração, porque os missionários precisam muito de oração. Ter uma lista de missionários, pelo nome, inclusive, orar por aqueles missionários que estão na frente do trabalho é importante. Então, inspirar, informar e motivar, saber transformar essa informação que a pessoa recebe em ação. Muito bem. Você que nos acompanha, você é líder. Porventura você é líder de uma comunidade aí onde você mora? Então você poderia fazer isso. Inspirar as pessoas com o seu próprio modelo de vida e informar as pessoas trazendo
conhecimento para que elas façam o trabalho da melhor maneira e motivá-las, dar motivos para que elas se envolvam ativamente na missão. Pastor Reginaldo, falamos da importância do conhecimento da salvação, da experiência da própria salvação, né? Sim. Além disso, é necessário ter um profundo conhecimento da Escritura, não é isso? Isso. Agora, imagina você, um missionário indo para um país onde não se fala, onde ele não fala a língua daquele país. É necessário que ele aprenda a língua, Exato, exato. É por isso, pastor, a necessidade do preparo técnico. Okay? É por isso que é importante o preparo estudantil mesmo. Exatamente. Por exemplo, se a pessoa tem um desejo de ser missionário em outro continente, em outro país, nós falamos no primeiro bloco, é necessário que se aprenda o idioma daquele país, é lógico, porque missão tem a ver com comunicação. É para que a pessoa possa tomar uma decisão, para que a pessoa possa tomar uma decisão, tem 2 passos anteriores. Ela precisa ouvir e precisa entender aquilo que ela está ouvindo. Exatamente. Basta apenas ouvir não é o suficiente, ela tem que entender. E para ela ouvir, o missionário precisa saber se comunicar. Então é por isso que é importante esse preparo técnico. Muito bem. Pastor Borba, outro aspecto importante, como parte do preparo do missionário, é conhecer os costumes, conhecer a cultura local. Isso é importante. Eu sou boliviano, né? Já estou há muitos anos no Brasil. Mas quando eu vim pela primeira vez, em 1990, ainda que a Bolívia e o Brasil sejam países vizinhos, eu pude notar alguma diferença, a começar pelo idioma, a alimentação, o jeito de ser, né, o estilo de vida. Agora imagine alguém que vai para um país distante. Como é que uma pessoa pode se informar da cultura, do estilo de vida de um país distante? De que forma ela poderá ter acesso a esse tipo de informação, preparando-se para ser um missionário? Bom, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem literatura sobre isso, pode participar de um curso em um núcleo de missões, geralmente as universidades onde há um seminário de teologia tem. Nesse caso, tenho que lembrar e reconhecer o lindo trabalho que a Universidade Adventista de São Paulo tem feito, o NASP, Campus 2, também a própria Universidade Adventista Del Plata tem feito, né? o AP, e são centros que também têm um preparo para os missionários saírem, livros como Passaporte para a Missão, é imprescindível a leitura do mesmo, mas ler a Bíblia e o próprio livro Atos dos Apóstolos, que é como se fosse um pequeno manual, vemos como os apóstolos, eles procuraram agir como missionários, resolvendo problemas, inclusive, uma questão simples como aquela questão ali dos gregos e também das viúvas hebraicas, procurar tratar todos da mesma maneira. Mas eu queria também falar, pastor, não apenas da cultura, porque costumes é uma coisa importante. É necessário compreender a cosmovisão da pessoa. E a cosmovisão é difícil assim de a gente conceituar, mas é a questão-chave, é o nível mais profundo da cultura. É um conceito complexo, mas é a maneira como vemos o mundo. Por exemplo, o texto é grande, o nosso telespectador poderá abrir a Bíblia em Atos capítulo 14, de 8 a 20, e ver lá. O apóstolo Paulo ele foi em Listra, e lá ele pregou a mensagem do Evangelho, e eles eram pagãos. E quando ele pregou, eles interpretaram tudo de maneira errada. Eles olharam para Paulo, viram que ele falava, pensaram que ele era Mercúrio. Aí olharam para Apolo e pensaram que ele era outro Deus. E então quiseram sacrificar eles. E Paulo, assim, rasgou as roupas. Foi uma situação crítica naquele momento. E aqueles homens que antes estavam aceitando a mensagem deles, depois estavam a ponto de apedrejá-los. Então, nesse ponto, temos que conhecer a cosmovisão das pessoas, porque o trabalho do missionário é moldar a cultura pelos valores bíblicos, respeitar as boas coisas da cultura, não impor a sua própria cultura, mas entender que as pessoas precisam receber a cultura do céu.
Muito bem. Pensar como Deus pensa, como Jesus pensa, para poderem viver um dia no país celestial. Amigo, amiga, você que nos acompanha, vamos chegando ao final do bloco, 2 informações. A primeira é que se você tem interesse em trabalhar de alguma forma no campo missionário, eles falaram do NASP, busca ali na internet NUNCE, Núcleo de Missões, NUNCE. Aí você vai ter informações a respeito de como se preparar para ir ao campo missionário. O outro ponto que foi muito bem lembrado pelo pastor Borba é a compreensão da cosmovisão do outro. Cosmovisão é uma espécie de lente intelectual que você usa para enxergar e interpretar a realidade. Para compreender o mundo do outro, nós temos que compreender a cosmovisão do outro. Muito bem, nesse bloco, então, nós falamos um pouco sobre o preparo do missionário. Vimos que é importante que ele tenha a sua própria experiência de salvação, que ele conheça as Escrituras, que ele domine a língua, que ele conheça o estilo de vida do outro, para que dessa forma possa, entrando no mundo do outro, alcançá-lo. No próximo bloco, vamos tratar de métodos missiológicos, diversos métodos missiológicos que podem ser praticados para o cumprimento da missão. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos falando sobre desafios e métodos missiológicos da atualidade que podem ser usados para participar, para se envolver ativamente na missão. No bloco anterior tratamos de coisas mais, coisas mais teóricas, a experiência pessoal que antecede ao envolvimento na missão. Pastor Borba, vamos começar o bloco agora dando dicas. Vamos começar com o grande missionário, o missionário por excelência, que veio do céu à terra para mostrar o amor de Deus, Cristo. Qual foi o método de Cristo? O método por excelência de Jesus era um método que levava ele a se envolver com as multidões, com as pessoas. Ele gostava de pessoas. O missionário tem que gostar de pessoas, porque ele procura trabalhar pelo bem eterno dessas pessoas, salvá-las. Então Jesus, ele amou o mundo, amava as pessoas. E a Bíblia diz que sobre o jovem rico, Jesus amou aquele jovem. Então, Jesus se misturava com as pessoas, procurando ajudá-las. E ia onde as pessoas estavam. Ele não esperava que as pessoas viessem a ele. Se misturava com as pessoas e ele também simpatizava com as pessoas. Ele procurava entender as pessoas, ver as suas lutas, e ele se compadecia delas, das suas dificuldades. Assim, ao ele compreender as pessoas, simpatizar com elas, se compadecer delas, ele procurava ajudá-las, suprir as suas necessidades. Isso. As necessidades podem ser entendidas em necessidades sentidas, necessidades, eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou com frio, eu estou doente. Eu imagino Jesus até dando um prato de comida para alguém, perguntando: o que queres que eu te faça? Como ele perguntou muitas vezes ao cego de Jericó: o que você quer que eu te faça? Aí: eu quero ver. Aquele homem do paralítico de Betesda: você quer ficar curado? Então ele procurava suprir a necessidade das pessoas. Muito bem. E então, ele, ao fazer isso, era tão natural que ele ganhava a confiança das pessoas. Ele me fez bem. Isso. Ele me curou, ele me ajudou. E depois disso, que ele ganhava a confiança das pessoas, ele então dizia: segue-me. Muito bem, aí começava todo um processo discipulador, né? Começava o processo. Pastor Reginaldo, muito se fala na igreja brasileira, né? Não apenas na igreja adventista, mas na igreja brasileira de modo geral, sobre a importância dos pequenos grupos. Você já experienciou, ou como é que você percebe os pequenos grupos? Pastor, pela experiência que eu tive com as igrejas, nós estruturamos uma estrutura, nós estruturamos um planejamento, um plano, com base numa sigla de 4 letras, para ficar assim mais didático, mais fácil, né? É a sigla PLOT. Tá? P-L-O-T. Então, P, palavra. Um pequeno grupo precisa ter o momento da palavra, da reflexão na Bíblia. Muito bem. L, louvor.
O senhor bem sabe que a música comunica muito ao coração da pessoa, Certamente. ok? Ó, de oração, é importante esse momento de oração. Pequeno grupo é um momento espiritual. Sim. E T de testemunho. Então, por exemplo, às vezes o membro ali do pequeno grupo que está participando, talvez ele queira expressar alguma experiência que ele está tendo com Deus, que ele está tendo com envolvimento com a palavra. Então, essa estrutura em 4 letras, plot, eu acredito que ela ajuda a consolidação do pequeno grupo. Necessariamente, o pequeno grupo não precisa seguir uma liturgia exatamente assim, agora é a palavra, agora é a oração. Não, isso é de acordo com a experiência do momento. Muito bem, isso está muito prático. Eu acho que vale a pena você que nos acompanha tomar nota, viu? Plot. Um pequeno grupo precisa ter palavra, louvor, oração e testemunho. Pastor Borba, e uma classe bíblica eficaz? Como é que ela poderia funcionar? Que elementos deveria ter para que cumpra o seu papel? Classe bíblica. Gostaria apenas de dizer como é que iniciou as classes bíblicas na Igreja Adventista Sétimo Dia. Vamos rapidamente que o nosso tempo aqui avança. Pastor Askel estava pregando em uma reunião campal em 1882 e uma tormenta, uma chuva ensurdecedora impediu ele de pregar. E ele entendeu, não vou poder me comunicar com as pessoas. Então ele foi para o meio da tenda e começou a distribuir textos bíblicos para algumas pessoas. E ele fazia uma pergunta e a pessoa respondia. Então ali surgiu a primeira classe bíblica na igreja e também o primeiro estudo bíblico, exatamente. Agora, que componentes uma classe bíblica precisa ter para cumprir o seu papel? Evidentemente precisa um bom instrutor, ele precisa estar preparado, ele precisa conhecer as doutrinas para poder explicá-las. Deve ser também uma pessoa simpática, uma pessoa atenciosa, estar ali, cativar as pessoas. Também ele precisa ter a Bíblia dele, porque é uma classe bíblica, ele vai ensinar a Bíblia. E, normalmente se usa também séries de estudos bíblicos já preparadas por assunto, uma maravilha. E hoje temos uma série de materiais, né? Uma série de materiais. Aqui nós O falamos, próprio Novo Tempo, né? aqui nós falamos constantemente do site biblia.com.br. Quer dizer, hoje há estudo bíblico para criança, para juvenil, para universitário. Sim, De Daniel, Apocalipse. Curso bíblico para os desbravadores, assim curso por diante. bíblico lá na hora da escola sabatina, enfim, momentos especiais, uma classe bíblica. E também é necessário ter as pessoas, os interessados, que devem ser convidados, encaminhados para essa classe bíblica. Deve ter um horário, um momento especial, um tempo designado, recursos ali, como talvez até uma própria televisão, um projetor de vídeo, mas isso aí já é um acréscimo, né? O importante é a Bíblia, o curso bíblico, as pessoas ali. E um bom instrutor bíblico. Isso mesmo. Muito bem. Pastor Reginaldo, numa sociedade em que se valoriza muito hoje o sujeito, né? As pessoas querem elas resolver o seu problema, qual é o papel do evangelismo público? Ok. Pastor, veja só, há um texto interessante, Jonas capítulo 3, esse é o texto, a gente percebe aqui a metodologia que Jonas usou em Nínive. Jonas capítulo 3, versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Como consequência disso, versos 5, 6 em diante, todos os ninivitas se converteram. A gente percebe que o método que Jonas usou não foi um pequeno grupo. Não foi duplas missionárias, etc. Ele estava sozinho. Né? Primeiro porque ele estava sozinho. Segundo que o tempo era urgente. Ele tinha apenas 40 dias para levar a mensagem por diante daquela grande cidade. O método que ele usou foi o evangelismo público. Esse foi o método. Eu acredito, pastor, que o evangelismo público ele deve ser preparado ali anteriormente, primeiramente, com o evangelismo pessoal. Então, quer dizer, a congregação faz um trabalho pessoal, cada membro discipulando um outro, cada membro acompanhando uma pessoa, e em determinada data, o momento daquela congregação, vai acontecer o evangelismo público. Qual que é a figura que nós temos no evangelismo público? Um orador e a congregação assistindo à pregação da palavra. Então, isso só vai ter eficácia se foi feito um trabalho pessoal antes. Então, na verdade, aquele evangelismo público seria mais um evangelismo de... A gente vai usar assim uma expressão muito técnica no mundo da missiologia, mas um evangelismo de colheita, ok?
ok? Onde o orador ele vai trazer mais mensagens de decisão. Para um grupo que já está Para um grupo que já vem preparado, né? estudando, Já vem perfeito. estudando. Para um grupo que já vem acompanhando os pequenos grupos, para um grupo que já vem estudando a Bíblia, para um grupo que já vem sendo discipulado. Então ali o orador, o evangelista, ele vai usar mais mensagens de decisão, para que as pessoas tomem a decisão. Muito bem. Pastor Borba, nos tempos em que vivemos, as pessoas valorizam muito, eu acho que isso até está crescendo bastante, as pessoas valorizam a boa alimentação, Boa alimentação. bom estilo de vida. Podemos fazer o evangelismo de saúde? Certamente. Em outro programa, o pastor Isinaldo falou sobre aquela questão do meu talento, meu ministério. Se uma pessoa sabe fazer um pão integral, um pão gostoso, pode estar trabalhando através desse ponto de contato. O evangelismo da saúde é importante porque segue o método de Cristo, que ele tratava das necessidades básicas da pessoa, imediatas, e então ele depois anunciava-lhes a palavra e dizia, segue-me. Portanto, o evangelismo da saúde é importante. Temos que tomar cuidado porque, assim como existe a mão e o corpo, o evangelismo da saúde seria a mão. O corpo é a mensagem espiritual, a mensagem da palavra de Deus. Não podemos fazer com que essa mão seja amputada, porque essa mão é importante, é uma cunha de entrada, mas não podemos transformar a mão no corpo. A mão não é o corpo, mas ela está junto com o corpo. Agora, muitos missionários, pastores da nossa denominação, Igreja Adventista, têm feito feiras de saúde, né? Isso mobiliza as pessoas, mobiliza as cidades e é uma oportunidade de mostrar que estamos interessados na integralidade do ser humano. Pastor Isinaldo, o que podemos dizer de centros de influência que têm se instalado em diversos lugares? Ok. Veja só, especificamente na Igreja Adventista Sétimo Dia, isso não significa que outras denominações não possam fazer também, mas assim, a Igreja Adventista ela tem estabelecido alguns métodos para centros urbanos. Aí nós temos os projetos contextualizados, que trabalham com grupos específicos da sociedade. Ok? Nós temos hoje o Espaço Novo Tempo, que é justamente um local na cidade para atender os telespectadores da Novo Tempo, naquela região. E nós temos os centros de influência. Os centros de influência são onde a igreja ela está estabelecida naquele local e presta serviços para aquela comunidade. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui o prédio da igreja e, por exemplo, uma vez por semana ou 2 vezes por semana eu faço ali um curso de culinária. Curso de culinária, curso de corte e costura, ou então apresente ali um instituto de idiomas para aquele bairro, para aquela região. Isso pode se tornar um centro de influência. Na verdade, Jesus falou, isso está escrito na Bíblia, Mateus capítulo 5, a igreja precisa ser o sal da terra. Então, para que o sal possa influenciar o alimento, ele precisa se misturar ao alimento. Então, a igreja naquela região precisa estar misturada, vamos usar essa expressão, com aquele bairro, precisa atender às necessidades daquele bairro. Então, acredito que antes de se abrir um centro de influência, a igreja local, com a sua liderança, precisa fazer uma pesquisa de opinião no bairro, para identificar quais são as necessidades prementes daquela região. E, com base nessas necessidades, oferecer serviços para a comunidade. Isso seria o centro de influência. Se entende, então, que há pessoas que não serão alcançadas pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho direto. Pessoas poderão abrir seu coração a partir do momento que necessidades delas forem supridas e por isso um centro de influência pode ser uma maneira de alcançá-las, fazer uma ponte. Perfeito, de apresentar Jesus Cristo para elas. Exatamente. Agora, pastor Borba, a Igreja Adventista tem um sistema muito forte de serviço voluntário. Como é que funciona isso? O que podemos falar a respeito disso? Serviço voluntário é uma tendência muito forte hoje, interdenominacional. É verdade. E começou na Igreja Adventista em 1959, nos Estados Unidos, cresceu. Em 1982, a Conferência Geral da Igreja votou, oficializou, e também a Divisão Sul-Americana da Igreja, com sede em Brasília, tem esse serviço voluntário. E cada instituição onde há um seminário também tem ali a representante do serviço voluntário. Jovens de 18 anos
até 30 anos, quem sabe até um pouco mais, podem passar entre 1 e 2 anos em algum lugar do mundo realizando serviço voluntário. É muito bom esse serviço voluntário porque o jovem pode aprender uma outra cultura, pode inclusive aprender uma língua nova, né? Ao mesmo tempo que está servindo, né? Ao mesmo tempo que está servindo, ele vai ganhar lá um auxílio manutenção, mas o serviço dele é voluntário. Não será ocupado em trabalhos assim muito técnicos, porque ele é um jovem de 18 anos, ele não vai fazer trabalho de médico, ele não vai fazer trabalho de pastor, não vai fazer trabalho de um professor, mas ele terá oportunidades de trabalhar, de auxiliar, de fazer trabalho missionário. E quando ele voltar, ele vai impactar de tal maneira sua igreja local e sua vida será outra. Eu vi uma vez um testemunho de uma jovem que disse assim, olha, quando eu fui para a África, eu pensei que a África precisava de mim. Mas hoje eu reconheço que eu que precisava da África. A vida dela foi transformada lá no campo missionário. Por isso que o pessoal costuma dizer que uma vez missionário, para sempre missionário. Sempre missionário, né? Muito bem. Todo esse trabalho do cumprimento da missão, pastor Reginaldo, precisa do Espírito Santo. Sim. Vamos terminar com isso, o nosso tempo está bem reduzido. Ok, pastor. Eu quero me referir aqui ao texto de Atos, capítulo 2, aqui a descida do Espírito Santo sobre a igreja, e ali contribuiu para que o evangelho avançasse. É interessante que no versículo 15, verso 16, vamos ser mais direto, Atos capítulo 2, verso 16, Pedro, quando se levanta para argumentar qual é a razão por que eles estavam agindo daquela maneira, Pedro ele cita um texto do Antigo Testamento e ele fala assim, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos, etc, etc. No início da igreja cristã, para que a igreja crescesse, foi necessário o derramamento em profusão do Espírito Santo, e a igreja cresceu. A igreja continua avançando, crescendo. O Espírito Santo avança ao longo do cristianismo, ao longo da igreja, e agora para os últimos dias nós temos também a mesma promessa, porque Pedro, ele mesmo fala que esta promessa não se restringia somente ali, mas para todos aqueles a quem o Senhor chamar. Então nós necessitamos hoje da unção do Espírito Santo para o cumprimento da missão, independente de qual método estejamos usando, desde que esse método esteja de acordo com as Escrituras. Pastor Reginaldo, pastor Borba, muito obrigado pela presença de vocês neste programa e em outros. Obrigado a você que nos acompanhou. Lembre, você pode exercer a missão aí onde você está. Confie em Deus, deixe o Espírito Santo agir na sua vida e você certamente será o missionário. Que o Pai Celestial abençoe você.